Paz do Senhor, hoje nós vamos estudar o primeiro rei de Israel, Saul. Então corre, pega sua caneta, seu caderno, sua Bíblia e vem comigo! A história de Saul a gente encontra em 1 Samuel, capítulo 9 até o capítulo 31. Ele é filho de Quis, da tribo de Benjamim. Ele reinou 40 anos em Israel, foi casado com Ainoã, teve 4 filhos, Jonatas, Isvi ou Esbaal, Malquizua e Abinadab. Teve 2 filhas, Merabe e Mical. Também teve uma concubina chamada Rispa. Com ela, ele teve 2 filhos, Armoni e Mefibosete. Isso a gente conta em 1 Samuel 14, de 49 a 50. Como então Saul se tornou o primeiro rei de Israel? Antes, Samuel era o juiz, o que julgava Israel. Mas os 2 filhos de Samuel, eles eram corruptos. E o povo não queria que quando Samuel morresse, que ele já estava velho, eles ficassem sendo chefiados por 2 juízes corruptos, que eram os filhos de Samuel. Eles então pedem um rei e vai a Samuel, antes que ele morra, pede um rei. Samuel fica muito triste, tenta tirar da cabeça deles, dizendo que não era possível, que não era bom, que eles iam se tornar escravos desse rei, as mulheres, as filhas iam ser perfumistas, os meninos iam ter que trabalhar para esse rei. Mesmo assim, o povo quis um rei. Samuel então vai a Deus e Deus mostra a Samuel quem seria então o rei. Deus escolheu Saul. Nós podemos ver isso em 19, 15 a 17, que é 1 Samuel 9, de 15 a 17. Então o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu tinha falado. Este dominará sobre o meu povo. Deus então revela a Samuel que Saul seria o homem escolhido por ele para ser o rei de Israel. E no 10:1, nós vamos ver que ele unge então Saul. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a tua herança, o povo de Israel? Olha como Saul recebe essa notícia. Está no 21, que diz assim: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que tu me falas com tais palavras? Ele ficou assustadíssimo, porque ele falou: eu vou ser rei? Mas a minha tribo é a menor das tribos de Israel, a minha família é a menor e eu sou o menor na casa do meu pai. Ele ficou muito espantado, muito simples, né? Às vezes a gente se acha pequeno demais para executar certas tarefas que Deus nos dá. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus não escolhe só os capacitados, Deus capacita os seus escolhidos. Samuel então bota Saul para se alimentar, comer, porque ele tinha ido ao encontro dele na casa dele, procurando as ovelhas do pai, quando encontra Samuel, e Samuel então unge, que Deus já tinha avisado Samuel que ia levá-lo. Então vai dar honra a ele, colocando ele na mesa, dando a melhor comida. No 23 nos diz assim: então disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te falei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Então é uma comida separada para o rei, e ele então honrou ele perante todos os convidados, e ele ficou muito tímido. Assim que Saul foi ungido, Deus o abençoou imediatamente, com o coração disposto a cumprir o seu chamado. Deus lhe mudou o coração em outro, e o Espírito do Senhor se apoderou dele, e ele começou a profetizar.
Está lá em 1 Samuel 10, 9 e 10. A gente sabe que desde Adão e Eva, quando Deus se afastou do homem, porque, aliás, o homem que se afastou de Deus, Deus não vinha mais sobre o homem como ele conversava com Adão toda tarde. Então, precisava de ter os patriarcas, que eram como Moisés, que falava com Deus e Deus falava com ele, e ele que se relacionava com Deus. Depois, os juízes, Deus vinha sobre os juízes, e agora nós estamos vendo que Deus vinha sobre os reis. Samuel, nesse caso, está como profeta, porque ele já não é mais juiz. Ele está como profeta em toda a história de Saul. Ele começa a profetizar, porque o Espírito de Deus veio sobre ele também, sobre o rei. Ainda no 10, o 15 e 16, nós vimos o seguinte, que Saul não se gloriava. Ele não ostentava a unção que ele acabou de receber do profeta. Ele chega em casa, encontra um tio, e o tio pergunta a ele: o que foi que o profeta falou para você, Samuel falou para você? Porque eles sabiam que Samuel sempre tinha uma palavra para quem fosse na casa dele. Deus sempre dava uma palavra. Aí ele perguntou: por favor, Saul, me diz o que Samuel te disse. E ele conta um monte de coisa, mas concernente a ele ter sido ungido rei, ele não falou. Aí eu pergunto: quantas pessoas você conhece que guardaria um segredo desse, hein? Ninguém. Todo mundo falou: olha, eu vou ser rei, o profeta disse. Ele não. Ele ficou quietinho, não falou nem para o tio dele, nem para o seu tio. No capítulo 10, de 17 a 20, Samuel, então, reúne todo o povo. Qual a intenção dele? Falar. Primeiro, ele queria corrigir o povo por ter renunciado a Deus. E segundo, ele queria apresentar o rei que Deus tinha mostrado e quem seria. Saul, que tinha sido escolhido por Deus. Então ele reúne todo o povo em Mispá e na hora de ser apresentado Saul para o povo, cadê Saul? Saul estava escondido e eles ficaram procurando. Aí Samuel foi consultado e Deus falou: olha, ele está escondido entre as bagagens. Ele tinha se escondido. Então Samuel vai, pega Saul, apresenta o povo. Capítulo 10, do 23 ao 27, quando ele foi apresentado perante toda a multidão, ele tinha tudo que o povo desejava num rei. Ele era alto, formoso, lindo, e todo o povo não existia um semelhante a ele. Israel então gritou de aprovação: viva o rei! Só os filhos de Belial que desprezaram Saul, mas ele se fez de surdo, né? Inteligente que era, ele não queria governar com os ouvidos. Largou quem não estava a favor dele para lá e seguiu em frente. 1 Samuel 11, 15, nós vamos ler, que diz assim: e todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, perante o Senhor, e cuja presença trouxeram ofertas passivas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Eles proclamaram, ficaram bem felizes com ele, então proclamaram o rei. E depois disso, ele teve muitas vitórias sobre as nações. Ele venceu Moabitas, Amonitas, Edom, Zobá, Amalequitas e até sobre os filisteus. Isso nós vamos ver em 1 Samuel 14, 47 a 48. Quem não gostaria de ter um homem assim, como rei? Saul era humilde, corajoso, esplêndido na aparência, que ele era lindo, ajudado por Deus, movia-se poderosamente no Espírito de Deus, que o Espírito de Deus vinha sobre ele, era atento à direção do profeta Samuel, ele ouvia sempre Samuel. Saul, então, era um modelo de líder fiel. Passou-se os anos, mais ou menos 1 ano e meio depois, nós vamos ver outro Saul. Como as pessoas mudam, né, gente? Outro Saul. Subiu a cabeça. Cadê aquele homem humilde que estava escondendo até no meio das bagagens? Você vê como as pessoas mudam. Nós vamos ver a primeira desobediência de Saul a Deus. Se encontra em 1 Samuel 13, de 8 a 14. Nós vamos ler.
Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si o homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe no seu lugar, porquanto não guardaste o que o Senhor lhe ordenou. Ele fica no reino até morrer, mas o seu filho Jonathan não assume o reino. Ele ofereceu holocausto em lugar do sacerdote. Ninguém podia fazer isso, somente o sacerdote. Isso era uma regra, uma lei do Senhor. Ninguém oferecia sacrifício que não fosse o sacerdote. Ele se achava: já sou rei, o sacerdote está demorando demais, e o povo está aí todo mundo com medo do filisteu, e aí achou que podia entrar no santuário e oferecer sacrifício ao Senhor. Aí eu te pergunto, mas o que ele tinha que fazer? Ficar e esperar? Sim, exatamente. Ficar e esperar o sacerdote chegar, que isso não era incumbência de um rei. O profeta já tinha avisado isso ao povo de Israel, mesmo quando eles queriam um rei, o que eles tinham que fazer. 12, 14 e 15 diz assim: se temeres ao Senhor e o servirdes e lhes atenderdes a vós, e não lhe fordes rebelde ao mandato e seguirdes o Senhor, vosso Deus, tanto vós como vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não deres ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes rebelde ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Isso então estava explicadíssimo. Eles tinham que ouvir. O sacerdote iria a Deus e Deus iria falar como que eles iriam guerrear, dar toda a estratégia para eles vencerem. O rei jamais podia ter feito isso que Saul fez. Isso demonstra que Saul já estava orgulhoso, já estava se sentindo o cara, podia ele fazer o que quisesse, porque ele era rei, e desobedeceu ao Senhor. Como resultado de sua desobediência, Deus deixou Saul, revogou a sua nomeação como rei. Por quê? Porque o Senhor sabia que a partir desse dia, Saul ia oferecer-lhe uma fé morta. Ele sabia que Saul não ia mais aguentar uma prova de obediência, um teste de obediência. Em vez disso, ele acabaria produzindo maquinações e manipulações. E Saul não para por aí. Saul ainda desobedece a Deus pela segunda vez. Nós vamos ler 1 Samuel 15, nós vamos ler o 3, o 7 a 11, depois nós vamos pular do 13 a 23 e o 35. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver e nada lhe poupe, porém matará homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Isso é o 3. Agora vamos do 7 a 11. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilar até chegar a Azur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor do que havia, e não o quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor.
Agora 13 a 23 e depois o 35. 13 diz assim: Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito seja tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este que no meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei da Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedeça sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a demônios do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Agora o 35. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Que coisa terrível de Saul. Deus falou para Saul destruir tudo, não era para pegar nada. E o que aconteceu? Ele, além de pegar despojo, ovelhas, bois, ele ainda trouxe vivo, como um troféu vivo, o rei Agag. Enquanto Deus falou que era para destruir tudo. Quando Samuel chega, então, Samuel pergunta: Que barulho é esse? Que eu estou ouvindo o balido das ovelhas. Tava uma feira, vendiam, compravam, tava uma festa. E aí ele pergunta: O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Saul disse: o povo, né? Ele não, tá? O povo resolveu trazer ovelhas, trazer gado, para oferecer a Deus, entendeu? Para o Senhor. Na realidade, o campo de batalha virou uma grande feira. E Samuel fala: Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançasse aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Ele falou: Não, antes deu ouvido sim. O Senhor fez tudo que Deus falou. E ainda trouxe Agag, o rei, para o Senhor. Mas os amalequitas eu destruí totalmente. Quando Deus manda a gente fazer uma coisa, irmãos, nós temos que fazer exatamente do jeito que Deus manda. A gente não tem que fazer do nosso jeito, achando que vamos agradar o Senhor. Se é uma ordem do Senhor, nós temos que cumpri-la do jeito que Deus determina. Como pôde Saul ser tão cego? Mentiu descaradamente diante de todas as evidências, achando que o sacerdote não ia entender aquela desobediência. Ele acreditou na própria mentira, perdeu todo o discernimento. De acordo com a Bíblia, é aqui que a semente do ocultismo ganham raízes. Aos olhos de Deus, a desobediência e a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Foi o que Samuel disse a Saul. Deus tem tanto prazer em sacrifícios do que lhe obedeçam. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender
melhor do que as gorduras do carneiro. E nessa época, era a época que Deus recebia os sacrifícios, mas a obediência, Deus ensinou tão lindo nesse texto, a obediência é muito melhor do que qualquer sacrifício, e o atender melhor do que qualquer gorduras de carneiros, e a desobediência como um pecado de feitiçaria. É muito sério a gente entrar em rebelião contra o Senhor. 1 Samuel 16, 14 a 22, nós não vamos ler, eu vou ler só um pedacinho aqui, que diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava, o assombrava. Deus não enviou literalmente um espírito maligno sobre Saul, claro, né? Apenas permitiu que o inevitável acontecesse. Ele se desviou, abandonou o Senhor, a sua própria sorte, para fazer o que queria, como se Deus não existisse. Claro que se ele abandonou o Senhor, quem encosta? Um espírito maligno. E nesse momento, Saul começou a ter tormentos demoníacos, e ele começava a se irar com todo mundo, a ponto de seus servos chamarem Davi, o jovem Davi, com sua harpa, para ele tocar e cantar os salmos para que acalmasse o rei Saul. Deus então manda Samuel ungir outro rei no lugar de Saul, que fica até morrer, mas nós vamos ver toda a história no próximo rei, que é Davi. Então nós vamos ler no 16, 1 Samuel 16, só o 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ele fez escondido, só na família de Jessé, ungiu um novo rei, que foi Deus que determinou, e nunca mais Samuel viu Saul. Incrível, né? Este rei ungido morreu em total rebeldia. Pouco depois das suas vitórias incríveis, Saul perdeu a unção, foi-lhe retirado o reino, foi abandonado por Deus, tornou-se incapaz de ouvir a voz do Espírito, finalmente foi possuído por um espírito maligno, acabou por matar inocentes, ordenou a morte dos sacerdotes indicados por Deus, e na véspera da sua morte ele procurou ainda a orientação com uma feiticeira. O rei que uma vez conduzia Israel ao triunfo sobre os seus inimigos, acabou como um insano enraivecido. Que triste fim para ungido do Senhor, que foi ungido e escolhido por Deus. O que aconteceu com Saul, que levou esse homem humilde a descer a loucura e a destruição? Sabe o que, meus irmãos? A desobediência a Deus. 1 Samuel 31, 4 a 6, nós vamos ver a morte que este rei teve. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Que horrível! Saul se suicida. Pede primeiro para um escudeiro dele matá-lo. O escudeiro falou: eu matar o rei? Não, nunca. E aí então ele se joga sobre a sua espada e se suicida. O escudeiro, quando vê o que o rei fez isso, ele também fez isso e suicidou. Que triste fim esse rei teve. Chegamos ao fim de mais um estudo do rei, primeiro rei de Israel, Saul. Vamos passar agora para o segundo rei, que é Davi. Nós vamos ter 2 ou 3 estudos sobre Davi. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Quando eu postar um novo estudo, você será notificado. Se você gostou, passe para um amigo, passe para um vizinho, para que ele também possa ser abençoado com a palavra de Deus. Vamos então orar?
Senhor, nós estamos mais uma vez diante da tua presença. Senhor, nós aprendemos tanto com esse homem, Saul, esse rei. Começou muito bem, mas terminou tragicamente. Senhor, que a nossa vida diante do Senhor comece bem, permaneça bem e termine bem. Firme no Senhor. Meu Deus, eu quero colocar essa pessoa que está nos ouvindo. Se ela ainda não tem o Senhor, que ela possa, nesse momento, ter a oportunidade de abrir o coração, falar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. Escreve o nome dela no teu livro da vida, dando a vitória. Aqueles que já são seus, que já são teus servos, abençoa, Jesus. Cada um possa entender o perigo da desobediência. A derrota do crente é a desobediência a Deus. Que nós possamos, ó Pai, estar atento à Tua voz, possamos ouvir e obedecer o Senhor. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor tem o que é de melhor para cada um de nós. Que nós possamos desenvolver um ouvido atento à Tua voz. Fala, Jesus, com os Teus servos, fala conosco, ó Pai, para que nós possamos ser obedientes a Ti. Guarda cada um de nós em nome de Jesus. Até o próximo estudo.